A graça e a paz, meus queridos irmãos. Hoje nós já estamos no nosso 6º dia, o penúltimo dia do nosso devocional Profetizando 2025. Creio que você viverá o inédito de Deus. Grandes coisas o Senhor irá fazer na sua vida, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, principalmente a sua vida espiritual. Você irá viver o inédito de Deus neste ano. Mas para isso você precisa semear bem, para isso você precisa viver pela fé. E nós estamos falando justamente sobre a fé. No devocional anterior, eu falei que a fé é um caminho que Deus nos propõe, um caminho que Deus abre para nós, mas é uma decisão nossa se vamos ou não entrar nesses caminhos. E hoje eu quero complementar esta meditação sobre fé, ela sendo um caminho que Deus nos propõe, falando também que a fé é um caminho que nós propomos a nós mesmos. Então, muitas vezes Deus vai propor esse caminho de fé para você, como foi no caso de Abraão, que mencionamos anteriormente, o caso de Naamã, das viúvas lá no Antigo Testamento. Mas também a fé é um caminho que você pode propor a si mesmo. E eu quero usar 2 exemplos no Novo Testamento. O primeiro exemplo é daquela mulher do fluxo de sangue. Lá em Mateus capítulo 9, a gente encontra essa passagem. Uma mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos, e quando ela soube que Jesus estava passando ali na rua dela, ela decide descer e ela propõe um caminho de fé para ela. Ela diz assim: se eu tocar na orla das suas vestes, na orla do seu manto, eu ficarei curada. Então ela decide sair da sua casa, e naquela ocasião, a realidade que ela estava vivendo, aquela enfermidade, o fluxo de sangue contínuo, ela não poderia tocar em pessoas, ela não poderia ter uma vida social. Só que mesmo assim ela decide romper com tudo aquilo, com o legalismo da religião, e ela desce e ela se encontra até Jesus. Ela encontra ali um jeito, apertada no meio da multidão, mas ela consegue tocar no manto de Jesus. Ela propõe um caminho de fé para ela, e ela vai até Jesus, e ela é curada pelo poder que há em Jesus. Um outro exemplo é o de Pedro. Quando Jesus vai caminhando sobre as águas até encontrar os discípulos que estavam num barco, e os discípulos ficam assustados, achando que Jesus é um fantasma, mas Pedro, ele propõe um caminho de fé para ele. Ele fala assim: se tu és o Senhor, mande-me ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus olha para Pedro e fala assim: vem. Então Pedro, ele desce do barco e ele caminha sobre as águas e ele vai até o encontro de Jesus. Pedro, ele propôs um caminho de fé para ele. É bem verdade que quando ele chega até Jesus, ele olha para os lados e ele vê ali as águas agitadas, os ventos fortes, e por um instante ele duvida no coração e ele começa a afundar. Mas o fato é que ele propõe um caminho de fé e ele tem um certo sucesso. Eu fico muito bravo com Pedro, porque se você prestar atenção no texto, você vai observar que Pedro, ele afunda só quando ele chega em Jesus. Tanto é que Pedro, ele começa a afundar e Jesus consegue pegar Pedro pela mão. Ou seja, Pedro estava próximo de Jesus, Pedro já estava na presença de Jesus. Precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente tem uma jornada longa de fé, um caminho longo de fé, de sucesso. Nós vamos rompendo com muitas coisas, vivendo muitas coisas no Senhor. Nós saímos do barco e andamos por sobre as águas, mas precisamos mesmo assim continuar perseverando em fé. Muitas pessoas estão naufragando, e mais, muitas pessoas estão naufragando na presença de Jesus. Precisamos ter sempre um coração cheio de fé, fervendo em fé pelo Senhor Jesus. Que você neste ano possa propor também caminhos de fé para você andar. Proponha
descer do barco este ano. Proponha viver o sobrenatural de Deus. Proponha a si mesmo andar sobre as águas. Ore mais, jejue mais, medite mais na palavra, faça desafios espirituais. Peça para Jesus também desafiá-lo espiritualmente para que você possa viver o sobrenatural, o incrível e o inédito de Deus em 2025. Que Deus abençoe sua vida.